Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast De Noitinhos. E hoje nós temos um convidado mais que especial. Ele que é cantor, pregador, escritor e muito mais. Adriel, E aí, meu prazer querido? Tamo estar aqui junto. com você. Prazer. E, Isso. Obrigado. já começa aí se apresentando aí pra gente. Cara, acho que tu já falou tudo, né, basicamente. Mas a gente estamos aí com essa missão muito importante de estar à frente da secretaria, que é tão importante, que é a dos adolescentes. Este ano recebemos essa missão. Faço parte também da Congregação Jerusalém, já há bastante tempo. Ajudo no louvor lá no Ministério Adonai. Ajudo também no departamento de adolescentes da minha igreja. Inclusive, sou líder desse rapaz que está aqui na minha frente, né? Exatamente. E sou um servo de Deus. Primeiramente, eu queria começar com a pergunta: você nasceu num lar cristão, assim? Sim, nasci num lar cristão. Minha mãe, inclusive, é já há mais de 40 anos líder do departamento infantil, a irmã Valdeli. Eu tenho muito orgulho de ter recebido o ensinamento dela. Minha avó também, irmã Eugênia, que já hoje está com o Senhor. Mas tive, graças a Deus, a oportunidade de nascer num lar cristão e tenho tentado seguir aquilo que elas me ensinaram a fazer até hoje. Bom, você é líder dos adolescentes, né? E eu queria saber se quando você era adolescente você dava muito trabalho, assim. Moço, é só mentira da oposição, nunca dei trabalho. Eu sempre fui um rapaz tranquilo, nunca conversei muito, nunca corri muito. Mas assim, brincadeiras à parte, eu tinha certas dificuldades até certa idade, assim, mas a partir dos 13, 14 anos eu comecei a virar um rapaz muito tímido. Então acabei ficando muito retraído, muito. eh, era, era aberto com os meus amigos, no sentido, né? A minha galera eu sempre fui mais fácil de lidar, mas a timidez, ela sempre foi um problema pra mim, inclusive. Até certa idade, eu sempre fui uma criança muito extrovertida, mas a partir da adolescência eu comecei a me tornar um rapaz mais tímido. Não acho que dei muito trabalho. Minha mãe me bateu muitas vezes quando era moleque, mas depois que eu fiz os 12, 13 anos eu fiquei mais tranquilo. Já que você disse que é tímido, né? Me fala Eu sou tímido mesmo. Você é? Sou tímido. Aqui, ó, Rapaz, pelo é amor de nada. Deus, tô tremendo aqui, ó. Tô tremendo. Bom, já que você falou que você era tímido, né? Fala um mico aqui, assim, que você já passou, assim. Nossa, um mico que eu já passei. Cara, essa é verdade. Teve uma vez eu fazia parte de um ministério chamado Romanos 12. É. E uma vez a gente foi tocar uma música chamada Caminho no Deserto. Caminho no Deserto? Não, Projeto no Deserto, fora da verdade. Lá na Jerusalém. Hum. A igreja tava lotada. Imagina aí, a igreja lotada. E lá no púlpito e na galeria tinha vários jovens vestidos com roupa como se fosse de época, né? Aquela roupa de povo Do dos deserto? hebreus e tal, do deserto e tudo mais. Beleza. E eu ia tocar violão nessa música. Ela tem uma introdução no violão. Hum. Cara, eu tava tão nervoso que eu comecei a suar. Tu não tem noção, eu comecei a pingar assim, ó, o violão, comecei a lambuzar o violão todo de suor. Eu comecei a errar, tum durum tam, aí errava, aí parava assim de novo e começava tum durum tam, e começava a errar, e eu desesperado, o povo rindo, e eu agoniado, até que eu acertei, aí continuaram a música. Moço, eu tava tão suado que eu não conseguia nem abrir os olhos, eu tava assim, ó, tocando assim, ó. Então foi uma das vergonhas que eu já passei. Uma vez eu também tava muito nervoso, a primeira vez que eu cantei. Eu Hum. cantava com um pedestal. Ah. E eu tava tão nervoso que eu travei, fiquei parecendo um Cristiano Ronaldo com as pernas abertas assim, ó, Sim. cantando assim, entendeu? Travadão, durão assim. E eu, tantas outras. Como qualquer adolescente, a gente passa muita vergonha, a gente tá num processo de desenvolvimento, então é muito normal que a gente acabe passando por situações constrangedoras no decorrer do nosso crescimento e desenvolvimento também. Bom, você já foi adolescente que nem eu. E você tinha algum sonho? Você tinha um sonho quando você tinha a minha idade? Tipo, eu quero ser jogador de futebol. Você tinha algum sonho? Cara, quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser artista plástico. Só que eu nunca aprendi a desenhar, então esse sonho morreu. Mas depois que eu fiquei adolescente, que me tornei adolescente, eu queria muito ficar rico mesmo. Nunca tive assim uma vocação para uma profissão, nunca tive. Tem gente que tem essa, eu quero ser médico desde cedo, eu quero ser um empresário, eu quero ser isso, aquilo, outro, eu só queria ser rico. Mas digamos assim, eu me encontrei muito na música. Eu comecei a gostar muito de música quando eu me encontrei no Ministério de Louvor. Eu me encontrei como um servo de Deus. Tanto no violão, não sou muito bom violinista, parei há bastante tempo assim de evoluir, mas principalmente no louvor mesmo, na ministração. Me encontrei naquilo não uma forma de ganhar dinheiro, mas sabe quando você se acha em uma função?
aquilo te completa, então eu acabei me encontrando muito nessa questão. Cara, eu sempre pensei, vou ser um cantor, não para ganhar dinheiro com aquilo, mas para exaltar o nome de Deus de alguma maneira. Bom, bom, sabemos que você é casado, né? E eu queria Sou perguntar. muito bem casado, muito bem casado, ó, muito bem casado. E eu queria saber como foi. Beijo, amor. E como foi que você. Conta a história aí de como você conheceu a sua esposa. Cara, é uma história engraçada. Assim, eu tenho uma amizade com o irmão dela, que é o Gabriel. E ele falou dela pra mim, né? Cara, minha irmã tá na cidade, ela voltou, tava estudando fora na época, ela, né? E eu, é verdade. Então, aí eu mandei uma mensagem pra ela no Instagram, dias depois. Ela postou uma foto do pai dela. Era aniversário do pai dela, se não me engano. E, cara, eu tava caçando uma forma de chamar a atenção dela, não sabia o que dizer. Ela parece muito com a mãe dela. Perdão, ela parece muito com o pai dela, ela é muito parecida com o pai dela. Só que eu falei assim, você parece mais com a sua mãe. Aí ela, na hora, ela percebeu a loucura que eu tava digitando e ela me chamou a atenção dela. Então eu consegui, então, naquele momento, puxar um assunto. Aí a gente começou a conversar. E, inclusive, a nossa primeira conversa, assim, de fato, né? Que foi uma paz do Senhor, foi numa EBJ, inclusive, lá na Jerusalém. Foi a primeira vez que a gente se topou, assim, falou frente a frente, e o resto é história. Foi basicamente assim. Já que tá falando sobre relacionamento, né? Qual conselho você daria sobre esperar o tempo certo de Deus nos relacionamentos? Vale a pena. Muitas vezes é difícil porque a gente, às vezes, é tentado. Muitas coisas aparecem pra gente, muitas ofertas que são aparentemente muito boas. Amigos ou pseudo-amigos nos oferecem oportunidades que, se a gente aceitar, teremos um benefício temporário. Teremos aquele prazer que ele é instantâneo. Porém, nós, seguindo aquilo que a Bíblia nos mostra, que é o correto, sabemos que perseverar naquilo que o Senhor nos deu vale muito mais a pena. Um prazer momentâneo, ele é autoexplicativo, ele é passageiro. E muitas vezes ele vai abrir brechas para coisas que vão destruir nossa vida, não só espiritual, mas também material. Cada escolha que nós tomamos, ela tem consequência. E a consequência de você desobedecer a palavra, não esperar o tempo correto e dar um passo além do que você deveria dar, ele vai trazer prejuízos enormes para a sua vida, em todos os âmbitos. Então, o que eu posso dizer, como alguém que conseguiu, que esperou até o último momento, encontrou a pessoa certa, cara, vale a pena. Cada pessoa tem seu tempo. Pessoas vão casar mais cedo, tem pessoas que vão casar mais tarde, mas independente do tempo que você vai esperar, se você colocar a sua visão e a sua mentalidade em Deus, sabendo que Ele pode prover aquilo que você necessita, aquela certeza, aquela plenitude que você tem no seu coração, ela só vai ser alcançada com Ele vai revelar isso ao teu coração. E todo tipo de tentação, todo tipo de proposta, ela vai perder o valor, porque você vai olhar para Cristo e vai perceber que aquilo é o mais importante. Sim. Agora, de vida espiritual, né? Vida com Deus. Quando foi que você teve uma experiência real com Deus? Cara, tive algumas experiências. Mas acho que a primeira vez quando eu me senti assim tocado pelo Espírito Santo foi algo muito, cara, foi surreal. Foi uma vigília há muito tempo na Jerusalém, eu era adolescente ainda. Fazia parte da Romanos 12, que foi o ministério que eu te falei no começo. Acho que foi o primeiro momento assim que eu senti o toque do Espírito Santo, sabe? De você se sentir completamente quebrantado. É como algumas músicas falam, a Bíblia própria fala lá em 2 Crônicas, eu não conseguia ficar de pé diante da presença de Deus. Eu senti uma presença tão forte que a única possibilidade que eu tinha é de me prostrar, chorar, me derramar na presença dele. E foi a primeira vez que eu senti de fato um abraço do Espírito Santo. Foi marcante pra minha vida esse dia. Assim, falando de fé, você já teve algum momento, assim, difícil, uma circunstância? E como você venceu? Cara, eu costumo dizer que não tive grandes momentos assim de dificuldade com outras pessoas, nunca desviei, nunca passei por momentos assim muito traumáticos, mas já tive momentos de duvidar, de olhar para minha vida, olhar para aquilo que eu estava fazendo e falar, cara, será que realmente é o certo a se fazer? Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus me escuta? Será que Ele existe? Será que vale a pena eu continuar seguindo essa trajetória? Mas todas as vezes que eu fraquejei, algo que eu simplesmente não tinha como explicar, me trazia de volta. Eu ouvia, às vezes, através da palavra, através das orações, através de pessoas me dizendo.
de que o Senhor ele tinha algo para fazer na minha vida através da minha vida. E eu percebi que o Espírito Santo, que Deus através do Espírito Santo, ele queria de fato me usar. Não que eu seja melhor que alguém, não que eu seja mais útil que outras pessoas, mas eu creio que quando Deus ele escolhe alguém, ele escolhe pessoas, ele ele a sustenta. É isso que a palavra diz. Ele sustenta nossos passos. Ele faz com que nós passemos por momentos de dificuldade, mesmo que seja até o vale da sombra da morte, como muitos já passaram e têm passado. Mas ele nos dá alternativas. Ele nos dá escape, como uma canção pode dizer, né? E nesses momentos de fraqueza é que eu percebi a mão de Deus na minha vida, é que eu percebi que ele de fato estava comigo e que ele queria fazer algo em mim, através de mim. Bom, né? Na fé, todos nós temos uma inspiração. Qual é a sua inspiração? Um personagem da Bíblia que te inspira. Da Bíblia, E por quê? uma boa pergunta, uma boa pergunta. Cara, eu gosto muito. Vai ser até. Se todo mundo escolhe esse cara, mas Pedro. Ah, Pedro é um cara que. Tá vendo? Não, mas é porque Pedro, de fato, é um cara que mostra a humanidade, sabe? É um cara que fraquejou, que diversas vezes tomou decisões erradas, falou besteira. Eu sou um cara que fala muita besteira, inclusive, até hoje. todos nós falamos Todos nós besteira. falamos. Mas ele é uma inspiração por quê? Ele começou de uma maneira, teve o seu processo, dentro do processo ele errou, acertou, mas no fim de tudo ele entendeu o propósito pelo qual ele foi chamado. Diversas vezes errou, cortou a orelha de um soldado. Não, é loucura, falou besteira. O próprio Jesus falou, ó, sai, parte de mim, Satanás. É. Então, é um cara que mostra como nós somos seres que vivemos às vezes numa montanha-russa, mas quando nós entendemos nosso chamado, nosso propósito, aí é só de vento em popa e nós alcançamos aquilo que Deus quer fazer na gente, né? É através de nós. Mas, assim, eu queria saber, assim, um versículo da Bíblia que te marcou, assim. Te marcou muito. Eu gosto muito daquele versículo que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que é um contexto muito bonito, na verdade, né? Salomão, ele reconstrói o templo e ele faz, junto com o sacerdote, todo um ritual ali naquele local para santificar ao Senhor. E em sonho, Deus depois responde a Salomão, dizendo que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então, se esse povo fizesse isso, ele, o próprio Deus, ouviria eles do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Já entendendo que aquele povo que estava animado com aquele novo templo que estava sendo construído poderia cair. Mas Deus estava mostrando a sua misericórdia e graça. Olha, mesmo que eles caiam, mesmo que eles desistam, mesmo que eles olhem e esqueçam-se de mim. Mas se algum deles, né, se esse povo reconhecer que está errado, reconhecer seus pecados, ainda assim, mesmo que eles tenham feito tudo isso, eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Isso é Forte. maravilhoso. Voltando pra vida com Deus, né? O que te ajuda a permanecer firme, assim, com Deus? Constância. Eu acho que é a maior dificuldade de todos nós, independente da idade, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja idoso, é constância. É difícil, você muitas vezes tem muita falta de vontade de fazer as coisas. A rotina às vezes priva a gente. É trabalho, é estudo, é família. Às vezes a gente prefere não fazer essas coisas, escolhe não fazer, mas a constância ela é um sinônimo de maturidade, eu entendo isso. A partir do momento que você entende o que deve ser feito, você tem que fazer. Não tem mais desculpa. Sim. Ah, eu tô com preguiça. Faça. Ah, eu não tenho. Faça. Dá um jeito. Quem é adulto, quem é maduro, ele tem que entender a necessidade e ele tem que dar um jeito. Então, o que me ajuda a manter minha fé, me manter firme naquilo que o Senhor me chamou é a constância. É fácil? Não. Mas é necessário. Então, acho que vale para todos nós. A necessidade de nos tornarmos pessoas constantes na presença de Deus. Bom, você é líder de jovens e tem experiência porque Ainda já... jovens... Ô, ainda- jovem não, calma. adolescente. Desculpe meus líderes aí de jovens aí, pelo amor de Deus. Adolescente. E aí você já foi um adolescente, você tem experiência. E eu queria saber um erro, assim, que muitos adolescentes, assim, cometem hoje em dia. Um erro. Eu acho que isso é vital. O adolescente, ele muitas vezes quer ser aceito. Ele quer quer ter amigos, Quer quer fazer ter uma parte da boa galera. imagem. Perfeito. Quer estar na escola, ser o cara da galera, ser o cara que vai chamar a atenção da gatinha e tal, não sei o quê. E por conta dessa necessidade, às vezes a gente acaba nos amigando com pessoas que têm visões completamente diferentes da nossa. Eu fiz isso. Fui amigo de pessoas que hoje eu percebo, cara, o que eu tava fazendo? Gente que não tinha nada a ver comigo, que tinha outra visão de mundo, mas porque eu queria ser aceito, eu acabei me tornando amigo dessas pessoas. Então, acho que talvez, se eu pudesse dar um conselho para um adolescente, escolha muito bem suas amizades, porque elas vão ter grande influência na sua vida, não só naquele momento, mas depois. Então, talvez seja um dos maiores
um dos maiores atalhos para o crescimento espiritual de uma pessoa é escolher boas amizades. Porque elas podem ou te destruir ou te levar pro céu. É melhor pedir pra Deus, né? Tipo assim, ele te mostrar as pessoas certas. Perfeito, um direcionamento. Inclusive, os pais, eles são vitais nisso. Para adolescente, principalmente, às vezes ele não quer escutar o pai, acha que a mãe é chata, o pai é chato, o senhor não me entende, não sei o que, a minha forma de viver é outra. Mas, cara, o quanto antes um adolescente perceber que o pai, que a visão de um pai e de uma mãe, ela vai ajudar, assim, enormemente para que ele vença essas dificuldades, para que ele se torne um adolescente maduro mais cedo ele vai perceber que dar ouvidos a eles é a melhor coisa que ele pode fazer. É. Agora, falando da sua vida ministerial, né? Como você descobriu que tinha o chamado? O seu chamado. Assim, tem gente que teve um sonho, uma visão, descobrindo na hora que era aquilo, mas foi um processo. Eu comecei cantando já um pouco tarde, por exemplo, que foi a minha primeira vocação na igreja, né? Meu primeiro trabalho na igreja, assim, digamos assim. Já com uns 13 anos, mais ou menos. Mas, no decorrer dessa minha caminhada, eu fui percebendo que era também para isso que Deus me chamou. Mas, através daquilo, eu percebi que eu estava sendo chamado para alcançar pessoas. Que não era só o cantar, não era só o estar na frente, ser visto, ser filmado, ser elogiado, não. Era através de um dom, um talento que Deus me deu e através do desenvolvimento que eu dei a ele, eu poderia alcançar pessoas. Eu já entendo que meu chamado é alcançar aqueles que precisam ouvir a voz de Deus. Não minha voz, mas através da minha voz, através daquilo que eu canto, daquilo que eu falo. E é uma grande responsabilidade. Eu entendo isso, que um ministro de louvor, um pastor, um pregador, alguém que está na frente, tem microfone na mão, está na frente de um púlpito, ele tem uma grande responsabilidade. Tudo que ele fala, tudo que ele canta, vai reverberar na vida das pessoas que estão ouvindo ele. Então, você que é cantor, você que é ministro, você que é pregador, pastor, entenda que você é responsável pela vida daqueles que estão ouvindo você cantar e falar. Quando eu percebi isso, eu entendi. Meu chamado realmente é influenciar no bom sentido aqueles que estão me ouvindo. Bom, eu sou adolescente, né? E você é meu líder. E eu queria saber qual é a parte mais difícil de liderar adolescentes. Cara, adolescente é um público... Tem gente que vai falar, é complicado. Não, é um momento que a gente tem que entender, faz parte. A adolescência é um momento onde muitas dúvidas acontecem. Vocês estão passando por momentos onde o bom humor um dia tá lá em cima, outro dia você tá sentindo um nada. Mas com maior dificuldade eu colocaria isso, essa inconstância, sabe? Você tá muito bem, depois tá muito mal, quer cantar, quer pregar, quer fazer parte, quer ir pro culto, aí no outro dia não quer, tá mais ou menos. Mas ao mesmo tempo que vocês estão nesse momento assim de fragilidade, né, de descobrimento, quando vocês estão naquele hype assim, querem fazer as coisas, é o melhor público que vocês têm que trabalhar. Os que mais vão, os que mais participam, os que mais pregam, os que mais têm coragem de fazer as coisas. Então, é uma dificuldade, mas também é uma oportunidade. Porque vocês estão na idade, tem a juventude, tem a força, no ápice, então a gente tem que saber usar também essa Ainda no seu ministério, né? Tem alguma experiência marcante que você possa compartilhar com a gente no seu ministério? Tu fala, tipo, no geralzão, tipo, como líder? Uhum. Como líder, experiência marcante? Cara, eu costumo dizer quando eu tô aprendendo a ser um líder, sabe? Eu fui colocado, eu fui escolhido, né, digamos assim, pelo pastor GFT para estar à frente da secretaria esse ano. É um desafio gigantesco que eu tô aprendendo ainda a conseguir trabalhar isso. A liderar. Já tive um pouco de experiência lá na Jerusalém, mas do pouco que eu já vivi, eu percebi que existe um grande peso sobre liderança. Temos o prazer de estar na frente, de ser visto, digamos assim, por todo mundo, mas ao mesmo tempo temos uma responsabilidade enorme, sabe? De estar na frente, de ter que tomar decisões, de ter que guiar as pessoas que estão sendo lideradas pela gente, por nós, né? Então, o que eu quero dizer, assim, é muito bom ser líder. Eu queria até, assim, incentivar quem está nos assistindo, nos ouvindo hoje. Cara, é bom, é muito bom. Você ser chamado por Deus para estar à frente de pessoas, você ser chamado por Deus para liderar pessoas, mas sabe que você vai ser cobrado por isso, você vai ser responsabilizado. Deus ele vai te cobrar de forma enorme porque ele te deu um talento, te deu uma condição, te deu uma oportunidade, uma cadeira de prestígio, mas ao mesmo tempo também você vai ser cobrado por aquilo. Mas não é para que nós sintamos medo, não é para que a gente sinta-se acuado, meu Deus, e agora? Não. É para que nós saibamos que ele também está conosco. O que foi dito para Josué, né? Que ele deveria ser forte e corajoso. Mas Deus não falou assim, ó, fique sozinho e se vira. Não, ele falou, eu estarei contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei.
Então é maravilhoso. Isso é algo que eu até gostaria de deixar registrado. Se você deseja ser um líder, deseja ser um pastor, um pregador, um líder de jovens, de adolescentes, cara, sabe que você não está sozinho. Deus está com você. Seja forte e corajoso, mas porque Ele está com você, Ele não vai te abandonar, em nome de Jesus. Bom, agora vamos para uma mini brincadeira aqui, né? Que eu vou falar uma coisa e você vai responder rápido, né? Beleza. Bom, primeiro, o seu louvor favorito? Tem que ser rápido, né? Rápido, rápido. Cara, eu vou dizer um aqui. Tem um chamado. Talvez vocês não conhecem. Tem um cantor chamado Marco Teles que ficou muito famoso por uma polêmica aí. Mas antes disso, bem antes, ele tem uma música muito bonita que você vai pesquisar depois aí pra ouvir, que se chama Se Foi. Acho que meu louvor favorito é esse. Eu vou pesquisar ela depois. Beleza. Agora, um pregador que te inspira. Cara, eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes. Hernandes Nossa. Dias Lopes. Esse cara é fantástico. Agora, um aqui que não tem nada a ver. Ah. Você prefere café ou refrigerante? Entre os dois? Aham. Refrigerante. Eu não gosto muito de café, não. Tu não gosta de café? Não gosto muito de café. Eu bebo assim, Mentira. em último caso. A minha esposa gosta muito, mas eu não sou muito fã, não. Bom, você prefere dormir tarde ou acordar cedo? Eu não gosto de acordar cedo, cara. Eu acordo cedo porque é o jeito. A gente acorda, inclusive eu tô com a minha esposa na academia, a gente acorda às 6 da manhã todo dia, bicho. odeio É ir pra sofrimento, cara. É terrível. Eu prefiro, dentre os dois, sei lá, dormir tarde. É melhor. porque É melhor, senão mas só vai ter que tem que trabalhar cedo outro É. dia, eu tô lascado. Agora, a última, né? Se você pudesse jantar assim com alguém na Bíblia, quem seria? Jantar com quem na Bíblia? Jesus. Claro. Tem que, É. tem que puxar saco pro É chefe. claro, né? É o administrador. Como é que é o aura mais ego, né? Não. Jesus não, Jesus pelo amor de Deus. Tá Ele arrependido. criou a aura. Ele é a própria aura. É. É a própria aura. Bom, agora alguns conselhos aqui para para adolescentes. O que fazer quando bate o desânimo espiritual? Primeiro, acho que é um conselho que, pô, às vezes é muito abrangente, às vezes é meio até difícil de se mensurar, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo porque ele, como está escrito lá em Isaías capítulo 53, né? Ele fala, o profeta escreve que Jesus levou sobre si nossos fardos, nossos pecados, nossas pisaduras, nossas enfermidades, tudo que era de ruim, tudo que era Ele de levou pesado, ele na levou cruz. sobre ele. E aquele fardo, aquela cruz que só ele poderia carregar, ele já carregou por nós. E que o que resta para nós é uma simples missão de carregar a nossa cruz, aquelas dificuldades que nós temos, abrir mão de quem nós somos e olhar para ele. Então, olhar para Cristo é aquilo que nos fortalece, aquilo que vai nos dar ânimo, aquilo que vai nos dar esperança. Às vezes é difícil porque, para olhar para Cristo, muitos precisam olhar primeiro para pessoas. E nem sempre existem aquelas pessoas que nós nos inspiramos. Cara, esse cara me lembra Cristo. Nem sempre tem. Mas a palavra de Deus, ela tá aí. Ela é a base que nós temos. Quando as pessoas nos decepcionam, ela vai lá e nos mostra que decepcionar com os seres humanos é comum, mas com Cristo não é impossível, porque ele é perfeito, ele pode nos dar muito mais do que nós merecemos e ele está aí disponível para todos aqueles que creem nele e confessam ele como Senhor e Salvador. Sim. Agora, para finalizar, né? Deixa uma mensagem para os adolescentes. Cara, primeiro, você é adolescente, você é uma bênção, você é amado por Deus, você tem um enorme potencial. E esse potencial só vai ser 100% atingido quando você abrir o seu coração plenamente para Jesus. Ele é aquele que vai te dar ânimo, te dar coragem, te dar força. Ele quem vai fazer com que você cresça, não só para que os homens te vejam, mas para que ele possa te ver e se orgulhar de você. Então, quando você estiver desanimado, estiver talvez frustrado, talvez sem ânimo para fazer parte das coisas da igreja, assim, para não ir para o culto, lembre-se que Cristo, ele quer muito que você atinja o seu perfeito potencial. E quer usar você, quer fazer de você um exemplo para essa geração. E eu acho que um dos momentos mais interessantes, assim, mais bacanas, para que você entenda o seu chamado, para que você entenda para o que você foi chamado, é justamente agora no dia 11 de julho, a nossa conferência Team. Eu quero fazer um convite especial para você também, Calil. Você não vai faltar, você vai estar lá, não vai? Vou. Então, beleza. Dia 11 de julho, nós estaremos todos nós reunidos na nossa 5ª conferência Team. E você, adolescente, você de 12 a 17 anos, é nosso convidado mais do que especial a fazer parte com a gente desse dia. Mesmo em meio à Copa do Mundo, mesmo em meio a outras programações, mas dia 11 de julho é um dia voltado para você, para que nós possamos juntos adorar o Senhor e conhecer o propósito pelo qual nós somos chamados.
pra continuar conhecendo a ele, porque ele quer se fazer conhecido pela gente. Então esse é o que eu posso deixar para os adolescentes que estão nos ouvindo aqui Bom, hoje. o homem deu uma aula, né? Oxi, Então, do nada. vamos. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Foi um prazer ter Tamo essa junto. conversa aqui com você. Tamo junto. E é isso aí. É isso. Tchau! Valeu!